Tiago. A misericórdia e a justiça de Deus. Irmãos amigos, mais um ano terminou para vós. Um ano que representou esforços, que representou vontade, que representou trabalho efetivo. A época que atravessais, no vosso planeta, é de dificuldade. De toda parte vem o reclamo dessas dificuldades presentes, que assoberbam os diversos ramos de indústria, que afogam os capitais, que dificultam as transações e que embaraçam a vida normal das nações. É geral. Quem se ocupa de estudar essas coisas verá que a crise é mundial. Diante de tais dificuldades, diante de tais embaraços que cercam todo o planeta, realmente, para admirar aqueles que não têm fé, o passo avantajado que deu a vossa instituição, durante esse espaço de tempo em que muitos derramaram lágrimas, muitos se perturbaram, muitos passaram miséria, muitos tiveram lutas atrozes, muitos tiveram obstáculos intransponíveis a vencer. Vós, mercê de Deus, forte sempre, navegando em mar calmo, sossegado, livres de borrascas, levados por vento brando. Graças ao Senhor que assim foi. Este ano, o que nós devemos esperar de vós? E o que deveis vós esperar de nós? Pela parte que me toca, e fazendo-me porta-voz dos meus irmãos do além, devo dizer-vos que não afrouxa em coisa alguma nossa atividade para incentivar o vosso esforço e despertar almas que venham ao vosso socorro nessa cruzada contra a desventura infantil, contra a miséria que avassala os lares pobres, contra os perigos mundanos, que, cada vez mais, armam laços para perder a inocência. Não desfaleceremos. Quanto a vós, o compromisso é vosso. Esperamos, pois, que cada um dos sócios presentes, cada uma das colunas do asilo, aqui representadas, possa se manter firme, de pé, pronta a suportar os embates da sorte, pronta a lutar com o vendaval inimigo, mantendo esta instituição na altura em que se tem mantido até hoje. Vede, examinai que as promessas de Deus nunca falham. Desde o começo desta instituição que a palavra do alto tem sido a mais clara e positiva possível. Esta própria casa em que hoje habitais foi como que uma profecia do além. Ela ainda não existia para olhos humanos e nós já a divisávamos no horizonte da fé. Como duvidar? Como duvidar do poder e da caridade divinas, quando aqui nada tem faltado até o presente? E não faltará porque a misericórdia de Deus vela pela inocência. A misericórdia de Deus vê o fundo das almas. A misericórdia de Deus, em sua justiça, acompanha a lisura de mãos, e, desde que não há um interesse subalterno a defender, é lícito esperar a justiça divina, desde que se defende um princípio são, desde que a caridade é, realmente, o móvel que movimenta a ação humana, é lícito esperar a proteção do alto. Portanto, vós, meus amigos, vós, os mais chegados, os mais íntimos, aqueles que sentis o palpitar do coração do asilo, não desfaleçais. É grande o peso da cruz, e, por vezes, a alma desfalece ao sopro da ingratidão, dos falsos julgamentos, da inconsciência humana. Nesses momentos, olhai para a frente. Que o vosso olhar abranja todo o horizonte que se descortina além das vossas cabeças. Não baixeis os olhos para apanhar as pedras que vos jogarem no caminho porque vós podeis voar sem pisar sobre elas. Quem já viveu no mundo isento de desgostos, de contrariedades? Quantas vezes a alma está tranquila, certa de que cumpriu seu dever, consciente da sua simplicidade se vê o alvo de manifestações injustas? Quantas vezes? Nesta ocasião, melhor será perdoar os homens e olhar para aquele que também sofreu, que também foi vilipendiado, que também foi caluniado, e este, sim, poderia dizer, sou justo. Nós, entre vós, que podemos dizer? Que podemos alegar? Apenas confirmar a nossa fé. E eu venho trazer o meu depoimento, nesta hora, assumindo convosco o compromisso de continuar essa tarefa gloriosa. Havemos de continuar sempre. Não será o vosso amigo, aquele que vos incentiva todos os dias,
que hipoteca sua estima, que hipoteca sua gratidão, e, ao mesmo tempo, o seu esforço, que vai retrogradar um passo. A misericórdia de Deus velará por vós, e esse voto de louvor lançado sobre a diretoria do Asilo Espírita João Evangelista nós os secundamos com prazer. Prossegui. E para vós, crianças, também uma palavra, também uma animação, também um voto de estima, também um pedido a fazer. Esse voto é a certeza que nós vos damos de que vos amamos de toda a alma. Esse pedido é um só, é que vos recordeis sempre da palavra divina daquele que, ainda hoje, está no mais alto dos céus. Para que possais entender, Jesus, o Filho de Deus. A sua palavra foi esta, que vós vos ameis uns aos outros, porque pelo amor com que vos amardes uns aos outros conhecereis se sois meus discípulos. Assim, nesta grande colmeia espiritual, em que colaboram homens, mulheres, espíritos e crianças, seja a união perfeita, entrelaçada nos elos de uma cadeia de sincero amor, para que, todos juntos, possamos levar adiante a obra sacrossanta de João Evangelista. E vós, minhas queridas, possais auxiliar, com a vossa prece o progresso espiritual desta casa. O futuro vos dirá se temos ou não razão em vos dizer essas palavras. Mantende-vos na linha da vossa dignidade e pureza. Não invejeis, nem desejeis ser como as borboletas de brilho falso, que, lá fora, espargem as suas luzes fictícias por atrair incautos. Não. Preferi, sempre, brilhar pela candura dos vossos atos, pela pureza das vossas intenções, pela maneira sincera e leal da vossa virtude. Deus velará pela vossa segurança, e vós sereis felizes como devem ser aqueles que são servos de Jesus. Paz conceda Jesus a todos os homens, paz conceda o Senhor a todo aquele que se dedica à fé, que trabalha em favor do progresso desta casa, que ama a fé espírita e que se dedica, ainda que com prejuízo aparente do seu ser, ao trabalho espírita, constante, perseverante, firme e bem orientado. Deus seja louvado. Até sempre. Em 31/01/1933, no IJE. José Dácio. Medo da morte. Amados irmãos, meus queridos amigos, a morte é causa de perturbação de muitas criaturas jovens. Pois bem, fala-vos, hoje, alguém que partiu desta vida muito jovem. Não é a experiência de uma mulher de idade que vós ides ter. Vós ides saber a experiência de uma criatura jovem, que passou desta vida para outra e que vos concita não temerdes esse dia, se chegar a vossa vez de ir também, cedo. A morte, meus amigos, sempre me impressionou muito. Ela enchia de pavor os meus dias. Desde a infância, habituada a ver nela um espectro, eu tinha pavor dessa noite escura. Eu pensava na morte e cerrava os meus olhos, bem cerrados, aconchegando-me perto de minha mãe, como que temendo que ela me tomasse de assalto. Vivi sempre sob este pesadelo, a temer o dia em que a morte me viesse buscar. Quantas vezes, sem conhecimento de causa, eu dizia, queria ficar velha, cega, paralítica, o que fosse, mas queria viver. Bem velhinha, sem servir para nada, mas vivendo. Não queria morrer. E quando me diziam, mas a morte não tem este horror. Eu tenho lido histórias de pessoas que morreram e que contam que não é tão má quanto se supõe. Por mais que isso me dissessem, não me saía da ideia o pavor da morte, e, quantas vezes desejei que ela me viesse ministrada por meio de uma injeção. De tudo eu me lembrei. Ora, minhas amigas, isso tem uma certa desculpa quando eu vos disser que eu tinha, apenas, 17 anos. Com 17 anos é-se ainda muito jovem e eu não fui instruída, como devia ter sido, desse porque além da vida. A vida para mim era isso que está aqui, a terra, com as suas belezas, porque as dores eu não conhecia. Conhecia a vida com os seus prazeres, com os seus encantos e o meu jardim. A morte era a escuridão. Tudo isso rapidamente mudou.
Eu vivi os meus 17 anos calmos, tranquilos, felizes, até que um dia um mero acaso me transportou desta vida para outra. Para que entrar em minudências que talvez vos não interessem. Dar-vos-ei, apenas, a minha experiência. Eu fiz um passeio, na roça, montado em um belo corcel, cavalo manso, acostumado a comer na minha mão. Tropeçou numa vala, caiu por sua vez, e eu caí também. Verdadeiramente na terra, só sei contar até aí. Mas, eis que de repente eu, que tinha sido precipitada do selim para uma profunda valia, vi-me cercada de criaturas a quem eu não conhecia, braços que me amparavam, fisionomias alegres, joviais, e eu não compreendi a transição. Como é que, montada em animal tão manso, eu fui cair? Não compreendi. Mas, ao mesmo tempo, como é que em vez de ficar no chão ou ser transportada para um hospital ou qualquer socorro, eu me vi num lugar delicado, aromático, verdoso, belo, luminoso, e amparada por criaturas a quem eu não conhecia? Não sei. O que posso dizer é que minha compreensão veio vindo pouco a pouco. Não sei medir o tempo, mas, naturalmente, despertada por essas criaturas do que hoje sei que são criaturas desencarnadas, eu fui chamada à vida, para me dizerem: tu és viva. Tu já não és a mesma pessoa. És o espírito dessa pessoa. E a palavra morte ninguém pronunciava. Vede que delicadeza sutil. Que pensamentos generosos e caridosos. Ninguém falava em morte. Todos me falavam em vida, todos me contavam coisas belas, todos me procuravam atrair para uma distração, enfim, foi uma alegria. E eu, no meio de criaturas que me pareciam estranhas, mas, ao mesmo tempo, familiares, entre criaturas que nunca vi na minha vida, senti-me tão bem, como se estivesse no meu próprio lar. Perguntei, afinal, o que é isto? Eu não entendo. Foi quando, então, voz majestosa e serena se fez ouvir e tudo me foi revelado. Eu tinha abandonado o corpo carnal exatamente no momento da queda. O animal, quando sobre mim caiu, deu causa que fosse fraturada a coluna vertebral, e a morte foi iminente, de forma que, enquanto meu corpo era retirado da vala pelos cavaleiros que me acompanhavam, membros da minha família, o espírito havia se elevado tão suavemente, tão docemente para um mundo além, sendo recebido num meio todo jovial, todo franco, todo alegre, todo harmonioso. Vede, minhas amigas, como é que se passa de uma vida para outra. E hoje, depois de algum tempo de reflexão, é que eu vejo que poderia ter havido até grande perturbação, porque o meu espírito rompeu os laços da matéria de uma maneira brusca. No entanto, eu não sofri. A morte, minhas amigas, causa muita tristeza aos da terra, porque os da terra não têm olhos para ver o que se passa além. Mas não é assim com aqueles que partem. A minha chegada foi tão alegre quanto vos acabei de contar. Sou uma desconhecida para vós, pois penso que, aqui, ninguém me conhece, mas fui destinada, hoje, para vos dar esse exemplo de vida além da morte, para vos encorajar na vida e vos dizer: estudai, procurai a razão destas coisas, procurai essa experiência minha, que não é comum, procurai dar uma explicação e procurai a causa em vós mesmos. Quando a morte vos vier chamar, vós não sofrereis. A separação se fará suavemente. O corpo tem as suas dores, mas o espírito que deixa a matéria não está padecendo dor física como vós supondes. Aquilo é um aparato de morte. Nada mais. A morte é o verdadeiro caminho para o além. Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, que nos tem dado uma vida muito mais longa do que pensamos. Essa vida material, que tão pouco dura, seria o quê? Seria um presente que se acabaria na tumba, sem futuro, enquanto que a vida além da morte é um futuro que se transformará num presente. Glória seja dada a Deus. Para que não fiqueis ignorantemente imaginando um único nome, que para vós é estranho. Paulina. A realidade do além.
Meus queridos irmãos, paz e luz vos desejo que Deus conceda, igualmente, ao meu espírito, desejoso de progresso, de adiantamento, de evolução. Volto à vossa presença pela segunda vez. Volto porque o vosso meio me atrai, porque tenho prazer em estar convosco e porque, para auxiliar, na medida das minhas pobres forças, a vossa fé, eu venho declarar que esse progresso anunciado pelo estudo é uma realidade. A sabedoria de Deus é tão grande que só pode ser comparada à sua bondade. Pensar que uma criatura humana passa os dias, na terra, envolta nessa voragem enganadora que a fantasia arrasta, na ambição de glórias passageiras que o mundo oferece, mas que não dão proveito. Pensar que os dias terrenos são tão malbaratados por todos nós, com raras exceções. Pensar no quanto erramos, no quanto falimos, no quanto é insuficiente nosso valor, e, depois de tudo isso, receber de Deus as grandes bênçãos que a fé recebe, meus amigos, realmente, para se dobrar os joelhos, aos pés da divindade rendendo-lhe graças pela sua magnanimidade e envolver os olhos para as pobres criaturas da terra. Deus não erra. Enquanto o homem julga pela aparência, enquanto o homem, de dedução em dedução, pelo que vê, pelo que escuta, julga, com um critério impreciso. Deus, não obstante toda aparência enganosa, vê o íntimo do nosso ser e, sem esforço, lê no íntimo da nossa consciência. É por isso que seus juízos são retos e bons, porque sua justiça é infalível. Venho para dizer que continuo o meu progresso, continuo a subir, estudando, meditando e procurando fazer o bem a meu próprio alcance. Meu voo ainda é pequenino. Não é possível, em tão curto espaço de tempo, aprender essa ciência que o infinito encerra. Não é possível, porque aqui não se decoram papéis, aqui, concebe-se, aprende-se, assimila-se. Aqui não se decora, para, depois, se exibir. Aqui não se faz uma coisa hoje, para amanhã fazer outra inteiramente oposta. Não. Isto aqui não é o cenário que é o mundo. O mundo é, realmente, um verdadeiro teatro. O mundo pouco tem de real. O mundo é isso que aparenta ser, frívolo, fútil, sem valor. Aqui é diferente. Aqui é a verdade em seu brilho, em seu fulgor. Aqui é a caridade cada vez mais se estendendo para alcançar corações doloridos, e dessa caridade que grande esmola recebeu. Porque eu pedi encarecidamente a Deus que a sua caridade baixasse sobre os corações que não sabiam se consolar, e essa caridade me foi feita, e eu vejo, mercê de Deus, que tudo vai tomando uma orientação melhor, que a alma não esquece, mas se conforma, que aquilo que lhe parecia absurdo hoje não representa mais do que uma realidade inevitável, um progresso, um passo para adiante. E, assim, dessa caridade de Deus eu recebi a maior de todas as esmolas, pelo conforto derramado pelos bons espíritos sobre a alma que não esquecia, encarcerada, na terra. E, quando digo não esquecia, não significa que o haja feito hoje. Não é esse abandono que nos entrega ao destino e não pensa mais em nós. Não. Mas, é a saudade moderada, é a compreensão do fato em si, é a certeza da vida permanente em meu espírito. Serei eu aquele ser da sepultura. Que resta dele? Não. Eu sou o ser que habitou aquele corpo hoje destruído. Eu sou a alma que tem vida própria, como todas as outras. Eu sou a alma que ama, que palpita, que vibra, que é, realmente, uma parcela da divindade, como todos vós. De onde vem a alma, senão de Deus? E aqueles que aprenderam a amar a Deus por intermédio da arte são aqueles que mais se aproximam da sua beleza infinita, são aqueles que, uma vez despidos das vestes materiais, podem, mais facilmente, aspirar aquilo que é imortal, a arte, a verdadeira beleza de Deus. E essa beleza eu aspiro, e essa santidade eu aspiro, e o desejo do bem enche a minha alma. Por isso, mais uma vez venho dizer a todos vós, coragem, minhas amigas e meus amigos.
A vida tem muitos espinhos e muitas dores. O mundo é cruel convosco. O mundo julga pelas aparências, mas a verdade eterna, que existe em Deus, esta é nossa, ninguém pode tirar. Continuai, pois, a jornada terrena, nos dias calmos ou nos dias tormentosos, nos dias felizes ou nos dias amargos, continuai sempre, guiando o batel da vossa existência, com mão firme, com olhar seguro, alumiados pela lâmpada da fé. E aos corações doloridos que deixei na terra mais uma vez repito, vivo, palpito, vivo e sou o mesmo ser pensante e amante de todos vós. Glória seja dada a Deus. Maria Luísa. Executemos a lei de Deus. Paz do Senhor convosco esteja, caríssimos irmãos. Façamos algumas considerações em torno da personalidade do homem, este ser pensante, o rei da criação, o espírito refletido que já pode dar contas das suas responsabilidades. Façamos algumas considerações em torno do caráter, isto é, da forma de ser espiritual, dessa entidade que se considera a obra-prima de Deus e que, de fato, é um ser em evolução. O homem é uma criatura pensante, responsável pelos seus atos, porque dele sabe que tem de dar contas a Deus um dia, mas é ao mesmo tempo um paradoxo, e explico por quê. Amante do belo, considerando-se o ser privilegiado entre os animais, porque só ele é o racional, enquanto que os outros, muito embora fisicamente, por uma certa forma, superiores, pela força, pela vida, pela matéria, o homem é, sem dúvida, o racional. Pois bem, amante do belo, desejoso do bem, propenso a apreciar as grandezas da ciência, disposto a aprofundar-lhe os mistérios, cultor especial das leis jurídicas, sabendo tudo quanto em matéria de lei lhe é oferecido pela jurisprudência, compreendendo o porquê do belo, apreciador das artes, porque ordinariamente esse ser evoluído que se chama o homem aprecia a música, a estatuária, a poesia e todas as demais artes. Este ser assim formado e assim desejoso do que é elevado, nobre e belo, tem, todavia, uma negação que não condiz com tudo isto, todo esse conjunto, esse aformoseamento de ideias cultas, e essa contradição é que ele não compreende como deve, ele, que aspira ao bem, ele, que ama o belo, ele, que é devotado a tudo quanto é elevado e nobre, não compreende como é que se pode irmanar com seus irmãos, a ponto de poder amá-los. O mesmo coração, o mesmo espírito, o mesmo cérebro que concebe a ideia da grandeza de Deus, que julga pelo infinito desconhecido, do qual tem, apenas, uma mostra adiante da sua visão física, ele é o mesmo que guarda dentro do seu peito o ódio, a vingança, a inveja, a murmuração pela maledicência e tantos outros sentimentos inteiramente em desacordo com estes outros que acabo de enumerar. É um paradoxo ver, no mesmo indivíduo, como nós, os que tudo observamos, tantas vezes, na humanidade, conceber a ideia de Deus, prosternar-se diante da sua grandeza, admirar a profundeza do infinito e a profundeza dos oceanos, admirar a criação, a sua obra máxima no infinitesimalmente pequeno, como no imensuravelmente grande, compreender tudo isso e, ao mesmo tempo, não compreender que o seu eu, a sua individualidade, o seu ser pensante deve estar em harmonia com todo esse conjunto que ele é o primeiro a admirar. O que falta ao homem? A observação? Não. Por vezes, é o observador profundo. O que lhe falta? Experiência da vida. Por vezes é encanecido naquela existência, para não falar no seu passado. Por vezes, dá a impressão de que há um desequilíbrio entre a razão e a inteligência, que, enquanto a inteligência assimila, a razão desfalece. Dá essa impressão, porque a inteligência abrange, compreende tudo quanto é grande e belo. A razão não aceita aquilo que a inteligência lhe impõe. Sim, porque a inteligência impõe. E explico por quê, pois se a vossa inteligência vos dá a perceber, pela grandeza do conjunto da natureza, a grandeza do seu autor, daí decorrem, indubitavelmente, leis as quais vós,
também, não podeis recusar. Pois se Deus soberano, Criador de todas as coisas, dominador de todo o universo, cuja direção tem em suas sábias mãos, pois se Deus, grandioso e bom, de cuja onisciência vós não duvidais é o mesmo a quem chamais Pai, como ousais desobedecer a Ele? Às suas leis, aos seus preceitos, aos seus conselhos? O homem é um paradoxo, de fato. Acha que tudo quanto Deus fez é belo, perfeito e bom, mas, a sua lei, que deve reger os atos máximos da vida, bem como os mínimos, isto ele não respeita. É este o seu pensar. Mas isso é aquela doutrina que faz com que o sujeito olhe só para fora e para dentro, nada. Não é assim. Vós, que tendes olhos para ver as grandes belezas do universo, vós, que sabeis apreciar tudo quanto Deus, grandioso e bom, pôs defronte dos vossos olhos, deveis ter, também, a visão introspectiva, isto é, penetrar o vosso olhar psíquico dentro da vossa própria alma, a ver, se esta alma, que Deus formou e que tanta beleza aprecia, está, realmente, fazendo parte desse conjunto harmônico da natureza. A vez de encontrar, muitas vezes, a dissonância entre o vosso sentir e o sentir da natureza. Tudo isso, por quê? Porque a coisa mais difícil que o homem encontrou, na vida, foi saber amar. Foi a coisa mais difícil, foi o mandamento que o homem encontrou mais duro, ao qual a sua cerviz não se dobra, ao qual o seu orgulho não se sujeita, foi este, o princípio de amor. E sabeis por quê? Porque o amor implica sacrifício, porque o amor implica esquecimento de si próprio, porque o amor implica a vontade de fazer bem, e porque o amor repele todo sentimento injusto. Eis a dificuldade. O homem quer olhar, ver, apreciar, louvar, mas ele quer traçar um círculo e dizer, daqui para lá é um mundo, aqui mando eu. O meu mundo é este. Aqui onde estou não penetra a lei. A lei sou eu. É cômodo, mas dá um resultado que, infelizmente, aquele que se não convencer como humano, se convencerá como espírito, e há de ser a barra das sessões que lhes darão a prova da sua inércia. É sempre a posição do réu perante o juiz. A consciência é o juiz implacável e o réu é o espírito desobediente. A consciência desperta, fora do corpo, é um temível goz que todo homem deve temer. A consciência encarcerada dentro, de um coração, muitas vezes, o homem procura sufocar à custa do álcool, à custa dos venenos nocivos, intoxicantes, mas, a consciência fora do corpo mortal é pássaro livre, não tem penhas. E para vós, que formais um ambiente exclusivista para vós mesmos, não permitindo que a lei de Deus vos alcance, antes, ao contrário, fugindo dela, como se fosseis seres excepcionais da natureza, para vós, ai de vós, quando essa consciência, livre do peso material da carne, penetrar nesse mundo onde tudo é claro, onde tudo é patente, onde tudo se vê verdadeiro, para vós, meus amigos, aguardais um futuro verdadeiramente trevoso e, por isso, aí fica o aviso, a lei de Deus alcança a todo ser vivente. A lei é igual para todos. Aqueles mandamentos que representam o decálogo e que foram resumidos pelo sábio mestre em 2, amor a Deus e amor ao próximo, aqueles mandamentos são os que vos hão de julgar, e será a vossa própria consciência que os porá diante de vós em letras garrafais, em relevo, causticando e chamando a vossa atenção para o pouco caso que deles fizestes. É necessário avisar. É necessário pôr em presença do homem o perigo que o espera na vida prática. Até nas ruas se põe avisos evitando desastres. Cuidado. Vá devagar. Tudo isso se vê, para evitar que o transeunte incauto caia num precipício. Pois bem, nós somos atalaias, do outro plano da vida. Temos tido as nossas culpas, na terra, e por isso mesmo as vemos diante dos nossos olhos. Quebraríamos o mandamento se não vos viéssemos avisar, cuidado. Preparai os vossos espíritos para a vida além campa, respeitando a lei de Deus.
ponde em prática e não sejais o paradoxo que sois entre a crença e a execução dessa crença, entre a fé e sua demonstração, entre o amor que deveis ter e a indiferença para com os homens. É tempo de avisar. Aí ficam as palavras. Fazei delas o uso que entenderdes. Paz seja convosco. Spinola. Esperança. Meus amigos, paz. Há uma coisa alentadora, no interior do homem, há um sentimento que não deve perecer, se a fé é elevada, há alguma coisa de secreto que ampara e protege o ser humano, quando este ser eleva o seu pensamento a Deus, confiado nas promessas de Jesus. Esse sentimento sublime, que não morre no seio da criatura humana, é a esperança. A esperança, esse sentimento que Deus colocou no espírito, quando encarna na terra, para que possa suportar os dias negros da vida e confiando nos dias claros da futuro. Essa esperança é um sentimento tão belo, tão suave e tão doce que jamais abandona a criatura até o seu último dia de vida. Quantas criaturas doentes, esmagadas pelo peso das grandes dores, ainda mesmo criaturas apegadas à matéria, dizem, quando já não resta mais esperança de viver, eu tenho esperança de sarar. Deus me há de conceder, ainda, dias de vigorosa saúde. Quantas? Ainda estas que são materiais têm esta linguagem. Os seres verdadeiramente espirituais, porém, aqueles que já não são tão presos à matéria e que sabem erguer a sua alma às atitudes da fé, têm, dentro de si, a esperança verdadeira de áureos dias no além e vão vendo, lentamente, desaparecer toda a esperança terrena, para mais fortificar a esperança além túmulo. O sentimento da esperança, na terra, como que definha, fenece, esgota-se e vai terminando, enquanto que a esperança no além cada vez é mais forte, cada vez é mais viva, cada vez é mais segura. Seja, pois, esse sentimento que enche a vossa alma, para que não vos desespereis com as cruzes pesadas da existência terrena. A existência na terra é, de fato, um peso sobre o espírito encarnado na matéria. Ele sabe que vem aqui para suportar as grandes provações porque, na erraticidade, resolveu passar e essa esperança é a chama afagueira que Deus incutiu no espírito humano para lhe dar forças e a certeza de melhorar o seu modo de viver. Fala dentro do coração humano, apontando-lhe dias mais serenos, no além. Sede, pois, fervorosos, meus amigos, e acalentai esse sentimento que não fenecerá, se a vossa fé for, também, segura e firme. A esperança é companheira da fé. Elas são amigas inseparáveis, porque quem perde a esperança é um desiludido, é sempre um homem, sem fé. A esperança é como a mocidade, sente-se o desejo de coisa melhor. O desengano é negro, é sombrio e só encontra guarida nos corações de pouca fé. Há alguma coisa de bom que a vossa alma deseje que os homens vos não possam dar? Olhai para aquele que tudo pode realizar, desde que esse desejo é justo. Olhai para ele e não percais a esperança, porque ele, vendo a vossa fé, vos dará, certamente, áureos dias no futuro, talvez, mais breve do que possais esperar. E não é só a mocidade que deve ter o privilégio da esperança dentro de si. Os encanecidos na idade, os experientes nas dores, os que já passaram tormentosos dias neste planeta, devem ter, também, a esperança dentro da alma, porque eles, com maioria de razão, não creem nas ilusões. As ilusões lhe mentiram, foram falazes, foram fugitivas, prometeram muito e nada realizaram. Eles, os anciãos, têm a esperança sólida naquele que não envelhece nunca, naquele que é sempre belo, sempre jovem, sempre seguro, sempre verdadeiro, Jesus. Não desfaleçais jamais. Alma que me escutas, tu, que sabes suportar algumas dores, mas que, por vezes, queres desfalecer com cruzes que te não pertencem inteiramente, que não sejas assim. Tem esperança, e, ainda mesmo que a dor venha ferir ainda mais fundo teu coração já tão ferido,
Ainda mesmo que os dias da existência se tornem mais amargos do que já foram até aqui, não desanimes. Deixa que a esperança aqueça tua alma, aos raios luminosos do seu calor. Deixa que a esperança bafeje a tua alma desse sentimento sagrado, porque vem do Divino Mestre. Tendo, pois, esperança, meus amigos, em tudo quanto é doloroso, mas esse proveito permanece, enquanto a doce vai e a esperança no futuro é uma certeza, tão forte quanto a fé. Dai na medida da vossa fé e eu vos darei em valor da vossa esperança. Salve! Deus seja louvado! Deus seja louvado! Deus seja louvado! Célia. De um pastor protestante. Meus amigos, Jesus vos ampare e vos proteja. Não posso ouvir falar das moradas felizes prometidas por Jesus, as quais sempre encheram a minha alma de enlevo, de gozo antecipado e de crença verdadeira, sem sentir-me atraído para o meio onde nisso se fala. Já estive convosco uma vez, trazendo como que uma profissão de fé. Volto, hoje, à vossa presença para ter o prazer de dizer-vos que aqueles mundos, aquelas moradas felizes com Jesus, que eu cantei tantas vezes ao som do órgão, na igreja, que essas moradas prometidas por Jesus e seguras no céu, eu as vi, eu as toquei de perto, eu tive a ventura e tenho de pertencer a uma delas, contando, embora, com a certeza de vir aqui novamente, trazendo uma outra tarefa, no cumprimento de um dever ainda mais elevado. A minha vida na terra foi consagrada à pregação do Evangelho. Eu preguei ao Cristo crucificado, eu preguei ao Salvador do mundo, aquele Jesus, nascido na manjedoura de Betlém, amparador de crianças e de pecadores, amante da pobreza, protetor dos fracos e oprimidos, salvador dos ímpios. Eu preguei a esse Jesus, cantei-o, elevei a minha fraca voz no templo em que pregava, louvando-o e engrandecendo-o, mas a minha crença, então, tinha orientação outra, que por Deus foi aceita por não ser pecaminosa. Eu acreditei e nutri a esperança de que, abandonando o meu corpo, o meu espírito iria se prostrar aos pés do Cordeiro Imaculado do Senhor, em adoração perpétua. Eu entendi assim e, se assim ensinei, foi porque tinha a convicção de que dizia a verdade. Não disse mentira, eu disse verdade, mas não conhecia a verdade inteira. Hoje, volto à vossa presença para dizer, o que Espiritismo prega sobre as diferentes moradas preparadas pelo Senhor dos Senhores, para aqueles que lhes são fiéis, são verdades indiscutíveis. O que Espiritismo prega sobre a remissão de pecados é verdade. É preciso redimi-los para poder vestir as vestiduras com que as almas aparecerão no banquete do Senhor. Tenho prazer em congratular-me convosco para reforçar esta fé, que vejo bruxuleante em alguns e firme em outros e vos concito, meus amigos, a continuar descrentes no vosso posto. Muitos dos vossos não conheci na terra, e de vós, aqui, quem me conhece? Quanto mais os vossos filhos, que já partiram antes de mim e outros, que partiram depois de mim. Pois bem, aqueles que vos são caros e por quem, tantas vezes ainda, os vossos olhos derramam lágrimas, são hoje, posso dizer, meus amigos. Eu não os conheci na terra. Que laço é este, então, que vem prendendo criaturas estranhas entre si, como irmãos? Que pode haver de comum entre mim, nascido na América do Norte, e os vossos, aqui, nascidos no Brasil? Alguns que nunca foram aos Estados Unidos e que, mesmo aqui para onde eu vim, não frequentaram essa igreja, que não tem conhecimento, absolutamente, de mim. No entanto, no além, são meus amigos. Por quê? Porque são meus irmãos, porque professam a mesma crença, porque são salvos pela fé, e quantos deles vieram esclarecer a mim, pregador do Evangelho, quando, na minha desolação, por não ver realizado aquilo que eu esperava, isto é, o Cristo em pessoa diante de mim, abriram meus olhos e disseram-me, não é assim. Tu te consideras tão santo, tão puro, que estás preparado para viver com Ele. E os teus pecados?
A lição serviu e eu assimilei o meu espírito, convicto. Mais uma vez louvo o grande arquiteto do universo, o grande Criador que nos faz, pela dor, pela experiência em muitas vidas, ganhar aquela purificação de que temos necessidade de atingir para podermos ter uma morada definitiva no além. E eu não tenho pavor de voltar. Não. Eu tenho o desejo de vir, a vontade de entrar, outra vez, na oficina, tomar dos instrumentos e entrar no trabalho e, desta vez, Deus me há de conceder a graça de poder pregar Espiritismo. Preguei o Evangelho, foi o primeiro passo. Preguei o Evangelho e dou graças a Deus que o fiz, porque o Evangelho é salvação, é o caminho para Deus. Quem prega Evangelho, se quer dar um passo à frente, tem de entrar em Espiritismo. Eis porque a escala é perfeita. Crentes evangélicos podem dar esplêndidos espíritas. Seja assim convosco, e não sejais, sobretudo, meus irmãos, dúbios. As almas dúbias são frágeis, não estão preparadas para a luta. Aqueles que não se amparam à fé e que não se acobertam inteiramente sob o manto que o Espiritismo desfralda sobre a humanidade. Aqueles que, ora estão sob esse manto e ora estão fora desse manto, agradando a Deus e servindo ao mundo, não estão dentro da lei e não poderão, mais tarde, ir buscar proventos que não souberam semear. Eu peço ao meu Deus e tenho a certeza de que Ele não me negará essa benção. Eu quero voltar à Terra para ser um denodado paladino do Espiritismo cristão. Glória seja dada a Deus. E a Ti. Palavras finais. Caros irmãos, dia a dia mais se avoluma a corrente que estimula e orienta a propaganda da doutrina dos Espíritos. É da vontade de Deus tornar evidente a vida além túmulo a todos os seus filhos na terra. Esse trabalho metódico os pode premunir contra a ignorância dos efeitos e causas que se prendem às provações dolorosas, que acabruem os faltos de fé. Preparemos os homens para se unirem pela inteligência, pela razão e pelo coração, tendo em mira fazer o bem sem olhar a quem. Em qualquer lugar onde chegar a palavra do alto exarada nas páginas deste fascículo, com ela chegará a boa nova da fraternidade associada ao grande lema Deus, Cristo e Caridade. E a missão sagrada dos bons espíritos tornarem-se os expoentes do amor de Jesus às criaturas. Penso que é chegado o tempo de começarem os homens a dar o fruto que é lícito esperar daqueles que sintam vibrar as cordas da alma ao influxo das emoções produzidas pelas expressões de verdade aqui contidas. Paz de Deus convosco esteja. Max. Fim.